temos os registradores, que são os oficiais de registro, e lá no artigo 5º da Lei 8935 de 94, temos aí os tabeliões, né? Tabeliões de notas, né? Exatamente para que os senhores guardem, como prevê, são os notariais, né? Aqueles que prestam aí os serviços notariais. Também os tabeliães e oficiais de registro, aí já entra o registrador de contratos marítimos, né? Temos os tabeliães de protesto de títulos, né? Protesto aí de títulos, como prevê a Lei 9.491, não Lei 9492, né? 9492, Lei 9.492 é a lei que eu sempre confundo com a Lei 9.294, Lei 9294, que é a lei que proíbe defumar em recintos públicos, né? Todo lugar que o senhor chegar e tiver aquela bolinha vermelha com aquele cigarrinho no meio, pode ver que ali embaixo está escrito aí a Lei 9294, né? A Lei de 96, lei que proíbe aí a fumar nos ambientes fechados, né? E ao contrário, a Lei 9492 de 96, ela traz aí o cartório, os tabeliães de protestos, né? Tabeliães de protesto, onde os títulos são protestados, não é verdade? Temos oficiais de registro, já mudou para registradores agora, então lá no artigo 5º, inciso 4º, nós temos já os registradores, oficiais de registro de imóveis, como falamos aqui, previstos lá no artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, lá no artigo 172, da Lei 6.015 de 73, né? Do artigo 172 da Lei 6.015 a Lei 6.015 de 73. O que diz o artigo 172? Na verdade, o artigo 172 da Lei 6.015 de 73 fala exatamente nisso, no registro de imóveis, né? Diz que eles serão feitos, na verdade, esses registros de imóveis, eles serão feitos nos termos da Lei 6.015 de 73. Então, essa lei 6.015 de 73, lá no artigo 172, diz que o registro é quando ele é original, né? E a averbação, o que é a averbação? A averbação é quando é colocado no corpo do registro. Então, por exemplo, eu vou fazer um divórcio, não vai ser uma nova certidão, né? Então, quando eu faço um divórcio lá no cartório ou em juízo, haverá averbação. O divórcio é uma averbação do casamento. Existe a certidão de casamento, né? Como prevê lá no artigo 1511 da Lei 10.406 de 2002, e o divórcio é uma averbação. O divórcio do artigo 1571 da Lei 10.406 de 2002, ela será escrito atrás, né? Então, eu vou pegar a certidão de casamento e vou olhar atrás e vai estar lá a averbação do divórcio. O divórcio é uma averbação. Então, tudo aquilo que é colocado no documento original passa a ser chamado de averbação. Averbar é colocar no documento original algo novo, algo diferente, não é verdade? Então, a averbação ela poderá ocorrer nos títulos, né? Ou, se não, nos atos constitutivos. É o que acontece, por exemplo, também, com base no que prevê o artigo 32 da Lei 8.934 de 95, quando no registro das empresas, das sociedades empresárias, nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, ou no registro das pessoas jurídicas de direito privado, que é aquelas pessoas, na verdade, que são sociedades simples, né, que não são criadas para ter lucro, então elas são registradas por serem sociedades simples, com exceção da cooperativa, que nós já conversamos, né, a cooperativa que é prevista lá no artigo 1094 da Lei 10.406 de 2002, tem a cooperativa da Lei 5764, tem a cooperativa da prestação de serviço da Lei 12.690. As cooperativas, embora sejam sociedades simples, são registradas na junta comercial, mas as outras sociedades simples são registradas nos termos do artigo 114 da Lei 6.015 de 73, né? Artigo 114 da Lei 6.015 de 73. Então, tudo aquilo depois do registro, tudo que for feito depois daquilo, será averbado. Então, a averbação é colocar no original, escrever ali atrás, né?
averbar. Então, a averbação é isso. Logicamente, que a averbação ela tem a finalidade ou de constituição de uma nova situação, né? Ou declarar uma situação já existente, ou sentido translativo, né? Na verdade, quando há troca aí de alguma posição, algum entendimento, ou mesmo a extinção, né? Extinção seja de direitos, né? Direito de um sócio, direito de uma pessoa, ou direito de uma empresa, né? Alguma coisa, então haverá extinção exatamente pela averbação. Então, a averbação ela se constitui aí em atos, né? Atos que sejam constitutivos, declaratórios somente para declarar alguma coisa, né? Translativo ou extintivo, né? São, na verdade, sobre os direitos reais. O que são direitos reais? Direitos reais são aqueles que incidem sobre a res, né? A res. O que é a res? A res é latim. O que significa res? Res significa rei, né? Real, que significa coisa. Então, res significa coisa. Então, direito real é aquele direito sobre uma determinada coisa, né? Seja um bem imóvel, lá do artigo 79, seja um bem imóvel do artigo 92 da Lei 10.406 de 2002, logicamente, esses bens imóveis, né? Na verdade, haverá uma transferência de propriedade, como já falamos no início, conforme prevê o artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, e essa transferência ela poderá ser dada de duas formas, né? Ou se dá de forma intervivos, ou seja, quando um compra o apartamento do outro, né, como prevê, por exemplo, o artigo 490 da Lei 10.406 de 2002, tem que pagar o preço para depois pegar o apartamento, é um contrato de compra e venda de um apartamento lá do artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, ou se não, causa mortes, né, por sucessão, lá do artigo 1784, artigo 1784 da Lei 10.406 de 2002. Então, vejo que existe duas formas aí de transferência, da escrituração dessa transferência, nos termos do artigo 172 da Lei 6.015 de 73. Ou é intervivos ou é causa-mortes, né? Aí qual é a diferença? A diferença é tributo, né? Tributário. Tributária essa diferença. Por quê? Porque quando for intervivos, primeiro tem que pagar o ITBI, existe até uma decisão do STJ, né, uma decisão importante, deixa eu ver se eu lembro aqui, o recurso extraordinário do STF, né, o recurso extraordinário 1.294.969, 1.200.000, eu até peço que os senhores deem uma pesquisada aí no Google, né? Esse recurso extraordinário, 1.294.969, né? Então, nós temos aí 1.294.969, que diz que só pode fazer a transferência, ou seja, registrar essa transferência quando houver a comprovação do pagamento do ITBI, né? O ITBI é um tributo, é um imposto, o imposto, né, que é previsto lá no artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal, e está lá no artigo 32, até é bom que os senhores façam uma pesquisa, o artigo 32 da Lei Complementar 1508 de 93, aqui do município de Rio Branco, já que ele é um imposto municipal, está previsto no Código Tributário Municipal também. Está lá no artigo 32 da Lei Complementar 1508, né? 1508 de 93. E também temos, no caso da causa-morte, já que é sucessão, aí tem que pagar outro tipo de imposto, que é o chamado ITCMD, né? Quando vai registrar alguma coisa, eu recebo uma herança, por exemplo, lá um apartamento de herança, lá do artigo 1997, da Lei 10.406 de 2002, eu vou ter que registrar no meu nome. Para registrar, eu vou ter que pagar o ITCMD, né? O ITCMD é um imposto estadual. Veja que o ITBI é um imposto municipal. Já o ITCMD é um imposto estadual, né? Está previsto lá no artigo 156, aliás, 155, né? 155, inciso 1º, artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, e está previsto lá no artigo 200, aliás, na Lei Complementar
271, anotem isso, a Lei Complementar 271 aqui do Estado do Acre, que traz aí a lei que regula o ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, ou seja, aquele que recebe de